Shalom a todos. Hoje eu vim aqui, de certa forma, falar sobre o posicionamento dos opositores quanto ao propósito que foi emitido tanto por muitos líderes como pelo próprio presidente da nossa nação. Muitos têm falado que nos unimos para aplacar, para apaziguar a ira divina. Eu particularmente tenho uma visão, uma fé e uma conexão, uma revelação de uma forma diferente. Eu sei que tudo que tem ocorrido não é nada mais, nada menos do que aquilo que o homem tem semeado. Eu preciso aprender a diferenciar o que é permissão e o que é a vontade de Deus. Eu creio que Deus permitiu isso sobre a humanidade porque o próprio homem semeou isso. Aquilo que o homem semeia, isso ele também ceifará. E não tem como nós fugirmos da lei da semeadura. Aquilo que você planta é o que você colhe. Mas isso não tem particularmente nada a ver com a ira divina. Eu entendo que com as decisões que os homens tomaram, muitas e muitas coisas fugiram do controle do homem. E a humildade, ela começa a vir de acordo quando nós detectamos as nossas limitações e que realmente as coisas fugiram do nosso controle. Esse propósito, esse jejum, nós temos sinalizados para Deus que nós dependemos de uma direção. Aí se cumpre a oração de Yeshua. Nós chamamos a existência daquilo que é manifesto sobre o reino de Deus. A oração de Yeshua diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Por quê? Enquanto a vontade do homem ser manifesta, vai acontecer essas frustrações, esses desesperos, e nós pedimos uma direção, uma intervenção de Deus. Existem tantas famílias sendo devastadas, tantas pessoas entrando em estado de desespero, pessoas que eram acostumadas a ser provedores dentro do seu lar, mediante essa dificuldade, tanta restrição, essa conta vai chegar de uma forma devastadora. Muitas pessoas já estão entrando em estado de desespero, pessoas que eram cumpridoras de princípio pelo fato de ser o mantenedor da sua casa. Essa conta vai chegar e nós precisamos da direção de Deus, precisamos descansar em Deus quanto a isso. Eu sei que existe tanta oposição e posicionamento político, religioso, tendencioso nessa hora, mas o pedido foi para que todos, independente da sua fé, do seu crédulo, até mesmo se você fosse um incrédulo, se inclinasse com misericórdia, de certa forma se unisse nesse propósito, para que Deus seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quantas pessoas estão angustiadas pelo acontecido, quantas pessoas estão aterrorizadas e precisando de que toda essa tempestade seja envolvida pela calmaria e que o nosso Deus libere um decreto do seu trono para resolver todas essas situações. Isso é humildade, isso é hombridade, é nós entendermos que existe um ser superior. Eu me recuso em ser envolvido por uma ideologia e que do nada as coisas surgiram. Existe um Criador, existe alguém que projetou tudo isso, a beleza que existe na natureza, os sentimentos mais nobres que possam ser gerados dentro dos homens. Isso parte de Deus e isso é inegável. Amém? Agora, quanto a todos que tomaram posicionamento de se negar quanto a isso, todos precisam respeitar, ninguém era obrigado a entrar nesse propósito, mas a questão é, pelo fator de ressentimento, ideologias, politicagem, as pessoas acabaram colocando o próprio presidente, desdenharam desse posicionamento
dessa convocação para todas as nações. Entenda, já não se trata mais de questão de esquerda ou direita, se trata do bem-estar da nossa nação. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se todos os brasileiros despertassem e se posicionassem dessa forma, a nossa nação teria uma direção totalmente diferente. Amém? Mesmo no tempo da minha conversão, tempo de Lula, Dilma, eu sempre intercedi para aqueles que exerciam esse nível de autoridade, para que Deus varresse a corrupção. E a gente precisa se posicionar para querer o melhor para a nossa nação. Chega de crítica, principalmente quando a crítica não é construtiva, ela é tendenciosa, ela é maligna e as pessoas não conseguem perceber isso e gera esse sentimento faccioso, esse sentimento de ódio, de ira, de cólera, que não faz parte daquilo que Deus projetou. Deus tem projetos, Deus tem sonhos para a nação brasileira, que a partir desse momento todos nós devemos despertar para que a vontade de Deus seja manifesta, porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e é agradável. Por isso nós precisamos entender que tudo isso que tem ocorrido foi o próprio homem que semeou. Não é da vontade de Deus, porque se fosse da vontade de Deus, tudo seria bom, tudo seria perfeito, tudo seria agradável. Amém? Espero que Deus te abençoe. Desejo a todos uma semana abençoada, a unidade plena de toda a família, tá bom? Shalom, shalom, um beijo no coração de todos.